o tema da mensagem dessa noite. Alguém viu qual é o tema da mensagem dessa noite? Levanta a mão só para eu ter uma ideia aqui. Uau, a gente precisa melhorar nossa comunicação, o negócio tá... A gente colocou no Instagram, botou nos grupos. O tema da mensagem dessa noite é Crescendo em Fé. E eu tenho autorização para falar o que eu vou falar nessa noite, porque eu já conversei com eles, inclusive estavam presentes no primeiro culto. A ideia da mensagem dessa noite, ela surgiu depois de uma conversa ao final da célula, lá em casa. E eu sempre falo para os nossos líderes, que aqueles que são líderes e não são anfitriões, quem é anfitrião, levanta a mão aí, só para eu ver. Ó, esses são os anfitriões. Agora, quem são os líderes, levanta a mão. Ok. Tem muita gente viajando. Tem muita gente também no outro culto, no de 5h30. E aí eu sempre ensino para os nossos líderes, que não é anfitrião, que na quarta-feira é dia de trabalho. As células que funcionam na terça-feira, na quarta-feira de manhã o pessoal vai trabalhar. Então o que precisa fazer? Aquele que é o líder e não é anfitrião, depois que chega um determinado momento lá do quinto você sabe o que é o quinto encher a pança, aquele momento da comilança e tal, da comunhão. E aí eu falo para o pessoal, gente, bota esse povo para fora, porque senão daqui a pouco o anfitrião não quer mais ser anfitrião. Sai 11 horas da noite, meia-noite, não dá certo. E aí o líder, ele tem a orientação de quando chegar um horário, expulsar todo mundo mesmo. Pessoal, vamos lá, sai arrumando as cadeiras, sai arrumando a pia, aquele negócio todo. Se o líder não estiver fazendo isso, você me avisa, tá, anfitrião, que eu vou conversar com o supervisor para puxar a orelha. Então hoje nós temos células nas segundas, terças e sextas. Só que terminou a nossa célula, a gente despediu todo mundo, o nosso líder expulsou todo mundo, mas ficou um casal, recém-casado, que acabou fazendo um gabinete comigo na porta de casa. Acontece muito disso, né Macari? E a gente começou a conversar e uma das coisas que ele me falou foi assim, através do casamento agora, ele tem nem 15 dias, não é isso? 15 dias? Uma semana, uau! Ele disse assim para mim, pastor, eu fui muito testado na minha fé e descobri que eu não tenho fé. Gente, essa frase, ela ecoou na minha cabeça e ela começou a rodar, assim como não tem fé. Eu conheço o Johnny desde quando o Johnny era faixa azul, hoje é faixa preta de jiu-jitsu. Então você já viu que a gente se conhece já tem um certo tempo. Eu vi todos os altos e baixos dele, porque eu acompanhei de perto. Nos momentos que ele decidiu não mais vir para a igreja, eu continuava mandando mensagem para ele. E aí, Johnny? Continuo orando por você. A maioria das vezes ele nem respondia. Mas aí Deus trouxe ele, e no primeiro culto eu ainda falei para ele, né? Deus trouxe ele de volta para a igreja e trouxe uma pessoa melhor ainda, que é a esposa dele hoje. E quando ele falou isso, assim, eu não tenho fé, assim, peraí, cara, eu vi tanta coisa na vida desse cara, como é que ele disse que não tem fé? E aí eu fiz uma pergunta, que essa pergunta ela saiu de uma hora para outra, na verdade, eu não tinha nem resposta da pergunta que eu fiz, na minha conversa com ele, eu fiz a pergunta e fui elaborando tudo ao mesmo tempo. Então a pergunta que eu fiz para ele foi assim, o que você acha? Por que você acha que Moisés ele conseguiu abrir o Mar Vermelho? Ele parou, olhou para minha cara e de repente a resposta veio, porque Deus estava treinando a fé dele até chegar aquele momento. Ele passou 40 anos como filho do faraó, matou um soldado e por isso ele teve que fugir, porque senão ele poderia pagar com a morte, que era a lei da época, então ele fugiu. Passou 40 anos sendo treinado lá no deserto, lá com Jetro. E agora Deus fala para ele numa sarça ardente, que é um milagre extraordinário.
Porque o milagre não é uma sarça pegar fogo no deserto, é ela pegar fogo e não consumir. Então aquela sarça estava pegando fogo e ele foi se aproximando e ele começou a ter um diálogo com o próprio Deus. E aí ele volta e fala, Faraó, Deus mandou você liberar o povo. E esse negócio ficou indo e voltando 10 vezes, você conhece a história das 10 pragas. Então, a fé de Moisés, ela foi sendo treinada, testada. E essa semana, falando a respeito disso com o pastor Rafael, nós fizemos cálculos, irmãos, para a gente saber se a gente tinha condição de pagar o terreno que nós estamos comprando da maneira como nós estamos fazendo. Foi todo um estudo Excel da vida, a gente fez um exame da nossa vida financeira como igreja nos últimos 5 meses, e a gente começou a fazer um monte de cálculo e tudo mais, e a gente viu que entregando o terreno que a gente tinha por 200 mil, dando o valor de 200 mil, e parcelando em 4 de 50, a gente conseguia. Isso foi cálculo humano. Isso foi ver a perspectiva financeira de um administrador que trabalha na área de administração, com um cara que não conhece muito de número, mas ele estava me guiando, me ajudando, e eu raciocinando com ele, não, dá para fazer, pastor. Só que assim, até a gente terminar de pagar, a gente não pode comprar, sei lá, um clipe. Falei por menino da guitarra, não quebra a corda não, pelo amor de Deus, não quebra violão, corda do violão não. O teclado da igreja a gente botou para consertar, Dudu, não sei como a gente vai pagar não, velho. Samuel pediu para trocar as peles da bateria, que está parecendo um pano, batendo no pano. Bate ali e faz nem parece pele de bateria. Já falei, ora o Senhor, Deus vai botar um dinheiro na sua conta para comprar. Mas isso não é fé. Alguém vai dizer assim, é fé, pastor? Não, isso foi racional. Fé seria dizer assim, olha, a gente vai pagar 2 parcelas de 100. Não é, meu filho? 2 de 100. Aí é fé. Por que, pastor, é fé? Porque se a gente fizer isso, nesse mês agora, a gente vai ficar com 43 mil reais negativo na conta. Mas se a gente fizer sem Deus disser que é para fazer, aí não é fé não. É crença humana. Sabe aquele lance de que a pessoa fala assim, vou jogar na loto, mas a pessoa não usa essa expressão? Eu não sei se é loto mais, Sena, Mega Sena, não sei como que é o nome. É isso mesmo? É loto? Tá todo mundo com medo de responder. Gente, é porque eu não sei mesmo. Hã? Eu estou procurando a voz. Pet? Eu não sei o que é isso não, mas tudo bom. Vou fazer uma fé, faz de conta que é loto que ainda tem. Vou fazer uma fezinha na loto. Não, isso não é fezinha não. Não sei o que ela faz comigo. Loto fácil. Vou fazer uma fezinha na loto fácil, um negócio que ele falou ali. Isso não é fezinha não. Não existe isso. Isso é uma crença humana. Porque crença humana é eu depositar a minha confiança em alguma coisa que pode não acontecer. E quando a gente faz pela fé, é movido por aquilo que Deus quer que eu faça. Então aquilo não existe nenhuma possibilidade de não acontecer. Durante anos eu preguei de uma maneira em que eu hoje entendo que não é mais assim. Eu estou tentando corrigir isso para as pessoas, dizendo que você já deve ter ouvido essa expressão, que fé é um salto no escuro, é você dar um passo no escuro. Você já ouviu isso? Quem já ouviu diz amém. Gente, todo mundo já ouviu isso. Mas deixa eu te falar, está errado. Inclusive eu usava uma história de dizer que tinha um bombeiro e um pai embaixo e uma criança no sótão. Ela não enxergava embaixo porque estava escuro. Aí ela ouvia a voz do bombeiro, o bombeiro dizia assim, pula. Aí a criança, não, pula. Aí a criança dizia não. Usava isso como ilustração para dizer que era um salto no escuro. Aí o pai falava assim, pula. Pai, é o Senhor, sou eu, pula. Aí a criança vai, pula. Isso é um salto no escuro. Não, irmão, isso não é um salto no escuro. Fé pode
as pessoas podem considerar com um salto no escuro aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro é um passo na maior clareza possível, é um passo na maior certeza possível, porque as pessoas podem não entender o passo de fé que você vai dar, mas não foram as pessoas que disseram. Quem disse o passo para você dar foi o próprio Deus. E utilizando esse entendimento, a gente vai ver, por exemplo, que o escritor de Hebreus, ele vai dizer que a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a certeza das coisas. Não é duvidando das coisas, não é uma possibilidade das coisas, é certeza. Mas essas não são coisas qualquer, são convicções de fatos que não se veem. Porque quem o autor de Hebreus está falando é do próprio Deus, em que a fé que eu deposito nele, a crença que eu deposito no Deus, vai fazer com que eu tenha certeza daquilo que eu devo fazer. E talvez você já deva ter ouvido eu falar na oração: Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Então deixa eu te dizer de onde sai essa expressão. Essa expressão, ela sai do momento em que Eliseu é perseguido pelo rei da Síria. E aí ele percebe que quando tem guerra contra Israel, Israel prevalecia porque não importasse a maneira, a tática que eles utilizassem para poder ganhar de Israel, eles sempre perdiam. E eles descobriram que isso acontecia porque Eliseu, ele tinha as revelações de Deus e entregava ao rei, dizendo assim: olha, eles vão atacar dessa maneira. Então o que o rei da Síria fez? Eu vou acabar com a vida do Eliseu, assim eu vou vencer sobre Israel. Então eles tentaram fazer uma emboscada na cidade onde Eliseu estava. Quando ele acordou, gente, tinha um exército imenso esperando por ele. Só que o discípulo de Eliseu olhou para Eliseu e viu que Eliseu estava tranquilo. E ele falou: olha o que está acontecendo. Aí ele falou assim: você não está enxergando não? Eliseu perguntou para ele. Ele: não. Aí faz uma oração: Senhor, abra os seus olhos. E quando Deus abriu os olhos do seu discípulo, ele viu a quantidade de soldados espirituais que tinham espalhado por cima dos montes. E aí ele prevaleceu. A oração que Eliseu fez foi: abra os seus olhos espirituais. E aqui está um ponto muito interessante desse processo que nós precisamos entender. O processo da fé não é uma transformação de fora para dentro. O processo da fé é uma transformação de dentro para fora. Pastor, como é que o senhor consegue ver então essa transformação que ela é de dentro para fora? Por favor, abra em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2. Enquanto você abre, deixa eu definir para você a diferença de uma fé bíblica e uma crença humana. É a origem. Enquanto a nossa fé bíblica, a origem é Deus, a crença humana é no homem, é nas coisas. E aquilo que é feito pelo homem ou as coisas, elas são passíveis de erro. Mas enquanto a nossa fé, ela é baseada em Deus, não existe possibilidade de erro. Então, Romanos 12, 2, Paulo escreve assim: não vos conformeis com este mundo. Deixa eu dar uma pausa aqui. O texto está dizendo: não conformeis com esse mundo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: então eu preciso ficar indignado com as coisas que acontecem nesse mundo. Eu preciso ficar indignado com o que está acontecendo com a política, com a questão econômica. Eu preciso ficar indignado com a quantidade de acidentes que está acontecendo em Canaã. Irmão, pelo amor de Deus, dobre sua atenção, por favor. Se você anda de moto e sem capacete, por favor, não diga que é da IBNR.
Se você anda de carro sem cinto de segurança, por favor, se tem aquele plásticozinho lá dizendo Ibené, por favor, tire. Cuidado, cuidado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu queria que minha esposa estivesse comigo no dia, hoje, quando... Foi hoje? Não, ontem, quando aconteceu isso. A pessoa me fechava, eu fazia assim. Aí ela, não faz essa cara não, pelo amor de Deus. Eu, qual? Essa que você fez. Aí o cara me fechou de novo, eu fiz, oi? Ela, também não, né? Aí ontem o cara me fechou. Na hora que ele me fechou porque ele não percebeu, ele estava conversando e foi fechando. Gente, eu estava do lado já, eu tive que travar e tal, aquele negócio todo. E aí quando eu fiquei atrás dele, eu vi que os dois começaram a conversar entre eles e olhar para trás com cara de raiva. Só que eu comecei a rir dentro do carro. Eu falei, rapaz, eles não têm uma Renata dentro do carro deles. Só que o cidadão começou a ir para o mesmo lugar que eu. Parava no sinal, eu parava atrás. Ia na frente, parava. Assim, rapaz, a metade da cidade, o cara na minha frente. Vai achar que eu estou perseguindo ele. Quando eu pensei assim, vou parar aqui para ver se ele vai. Aí eu percebi que ele ia continuar, eu estacionei. Aí dei um tchauzinho para eles olhando para mim. Eu não sei se eles viram, né? Aí eu falei, rapaz, vocês precisam de uma Renata na vida de vocês. Cuidado, cuidado. Conformar não é ficar indignado. Conformar não é ficar chateado com as coisas que estão acontecendo. O entendimento dessa palavra é da forma. É como se fosse a água, assim dizia Bruce Lee. Bruce Lee disse, a água, seja como a água, se ela tiver no copo, ela pega a forma do copo. Se ela tiver naquela garrafa lá, ela vai pegar a forma da garrafa. O que Paulo está dizendo aqui? Não se torne como o mundo. Não pegue a forma do mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso. Então a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E ele continua. Tem muita gente que usa essa segunda parte sem a primeira e ela se torna um texto sem contexto. Muita gente fala assim, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Beleza, verdade. Mas a vontade de Deus sobre a minha vida, ela vai ser boa, perfeita e agradável se eu fizer a primeira parte do versículo. A primeira parte diz, olha, você não pode se conformar, você não pode pegar a forma do mundo, você não pode ser como eles. A sua mente precisa ser transformada, a sua mente precisa ser como a mente de Cristo. Se sua mente for transformada, o seu coração for transformado, aí sim você vai perceber na sua vida, vai experimentar, saborear, sentir o gosto de ter uma vida boa, perfeita e agradável. Irmão, você quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? Sim ou não? O pessoal está respondendo com medo. Você quer ter uma vida boa, perfeita e agradável? Então, meu querido, você precisa mudar a sua mente. A sua mente precisa ser a mente de Cristo. Pastor, então, como é que eu vou crescer em fé? Já que esse foi o tema que o senhor colocou lá, a gente precisa começar pela mudança em nossa mente. Moisés, ele não foi de uma hora para outra. Quando Deus, até agora, eu não sei, nem os estudiosos sabem exatamente aquela conversa ali, sabe, a pessoa fala assim, uma conversa interna, aquela conversa interna entre Deus e Moisés, quando Moisés fala assim, ei Deus, o negócio pegou, atrás está vindo o faraó com seus cavalos, os seus cavaleiros, aqui para o lado esquerdo, aqui é deserto, aqui do lado direito, aqui montanha, não dá, o que a gente faz? Aí Deus pergunta para Moisés, por que você está me perguntando? Diga ao povo, essa é uma percepção minha.
Eu olho para essa história e é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim: moço, eu já não fiz tanta coisa já com você? Você não já viu os milagres acontecendo? Você não já viu as coisas? Cara, eu não mandei você andar? Ande, não pare não, ande. Você acha que ele botou o pé lá, igual nos filmes acontece, o mar abriu rápido assim? Não, ele teve um processo de ir abrindo. Aí eu lembrei agora na escola bíblica dominical, que um aluno chegou na escola bíblica dominical e ouviu lá, o filho de um pastor ouviu da professora assim: ah, porque aquilo lá foi um vento oriental que batia, e aí diminuía lá a quantidade de água, e a água ficava pelo tornozelo. Aí o pai falou assim: foi, filho, isso que você aprendeu na EBD? Foi, a professora falou isso. Aí você fala para ela assim: então o milagre foi maior ainda, porque os cavaleiros de Faraó morreram afogados com água no tornozelo. Não interessa como é que você vai acreditar, se foi água no tornozelo ou não. O que aconteceu foi que eles morreram afogados. Meu coração precisa mudar. Moisés foi treinado. Como é que eu vou contar essa história? Vocês já me ouviram falar várias vezes de jiu-jitsu aqui na igreja, né? Tem gente que pensa que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Ela é preta porque está suja mesmo, mas ela é branca. Eu comecei a treinar 12 anos atrás e ainda sou faixa branca. E aí semana passada, eu fui impactado pela minha célula, que tem 3 faixas pretas e 2 faixas marrom. Pastor, o senhor tem que voltar. E aí eu fui lá visitar o CT, quando eu fui visitar, ainda ganhei o kimono, para começar. E aí eu descobri que no grupo tem uma pessoa que treinou comigo quando eu e ela era faixa branca. E ela casou com uma pessoa que começou depois de mim. E os dois hoje são faixa preta. Deixa eu tentar te contar sobre fé usando essa história. Tem muita gente que quer ver e viver milagres, transformações, passando 12 anos em faixa branca. Tem gente que olha para aquele que chegou na faixa preta e fala assim: ah, eu quero ver os milagres na minha vida igual ele que é faixa preta. Mas para você viver o que o faixa preta ele viveu, você precisa renunciar a muita coisa. Ele treinou, renunciou, deu continuidade, teve os processos, foi para a faixa azul, foi para a faixa roxa, foi para a faixa marrom, foi conquistando, foi dando passos, foi treinando, chegou na faixa preta. Nós hoje queremos viver os milagres da igreja primitiva, sem viver o que a igreja primitiva vivia. Senhor, nós queremos viver os milagres aqui, irmão, então está na hora da gente começar a mudar os nossos hábitos. Senhor, eu quero ver aqui coxo andando, eu quero ver cego enxergando, eu quero ver surdo ouvindo. Não, então está na hora da gente, como igreja, mudar. A gente tem que começar a viver aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu não posso ser moldado aquilo que o mundo diz que eu tenho que fazer. Aí Paulo escreve aos Romanos e fala assim: ei, muda a sua mentalidade. Aí quando a gente vai ver Ezequiel capítulo 36, versículo 26, aí existe nesse momento uma oração. Nesse momento da oração Deus responde. E a resposta no versículo 26 é: dar-vos-ei um coração novo. Porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nós estamos vivendo com um coração de pedra, querendo viver milagres. Nós só vamos conseguir ver as coisas acontecendo se a gente tiver uma mudança.
Nós só vamos conseguir ver as coisas acontecendo se eu for transformado na minha mente e no meu coração. É impossível eu viver os milagres de Deus sem eu estar no centro da vontade de Deus. E aí nós queremos fazer tudo com as nossas forças e com a nossa vontade. Meu querido, não é assim que funciona. Tem muita gente vendendo o evangelho dizendo assim: venha porque Jesus ele é salvador. Mas deixa eu lhe falar, existe uma palavrinha antes. Essa palavrinha antes, ela vai realmente fazer na sua vida Jesus salvador, mas ele só será salvador na sua vida se ele for Senhor da sua vida. Pastor, mas o que esse Senhor significa? Hoje é muito fácil a gente utilizar essa palavra porque nós, na nossa cultura, é educado chamar uma pessoa mais velha de Senhor, uma pessoa mais velha de senhora, ou então ela acabou de casar, tem 18 anos, a gente não chama mais de você, chama senhora, né? Tem algumas que têm dificuldade de ouvir isso. Eu não me sinto hoje com a idade que eu tenho, e quando alguém chega para mim e fala, o Senhor, assim, eu digo, meu Deus, é porque deve ser porque eu sou pastor, não é possível, porque eu não tenho cara de Senhor, não é? Um rapaz jovem, novo como esse. A palavra Senhor não é essa educação que a gente tem na nossa cultura ocidental. A palavra Senhor, ela é muito mais próxima do que nós vivemos no nosso Brasil, na época da escravatura, onde você tinha um senhor de engenho. O escravo, ele era propriedade do senhor de engenho. Vocês leram isso nas histórias? Eu tenho o privilégio de ter um bisavô que nasceu na lei do ventre livre. Então nós conhecemos de perto uma história como essa. Eu cheguei na família de Renata para poder melhorar o negócio lá, porque todo mundo é tudo sangue azul, tudo das Europa. Aí quando chegou a Renata, ela casou comigo, pronto, agora melhorou o negócio. Por isso que ela tem sobrenome Lavreca, o nome era para ser Kovalchuk Lavreca. Aí eu cheguei e ficou maravilhoso, aí Dani nasceu. Pronto, resolvemos o problema da família dela. Mas era como se fosse um senhor de engenho, dono, propriedade. Para que você seja uma pessoa salva em Cristo, você precisa ter Cristo como seu Senhor. Aí todo mundo quer andar e conviver com Cristo como se ele fosse um sassamutema da vida. Os mais novos não sabem o que é isso. Como se fosse o Superman, né, o salvador da humanidade. Não, esse não é o Jesus que está nessa Bíblia. Para que a gente possa mudar, a gente tem que ter uma mudança interna que vem na mente, que vem no coração. E essa mudança dessa carne agora não é mais um coração de pedra, insensível às coisas de Deus e insensível com as pessoas. Esse é um coração agora que vai ter fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, segundo o que Paulo escreve a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele é um fruto em si, é como se fosse uma tangerina, e que tem partes, e essas partes, elas são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa tangerina precisa ter todos esses gomos. Não é como alguns dizem assim, porque lá em Mateus tem as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos de coração. Irmão, tem um monte de gente que fala assim, o pastor Araújo, meu pai, pensa num cara manso. Aí algumas pessoas me conhecem e falam assim, Daniel é um cara manso. Irmão, eu não sou manso, eu sou controlado. Controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque se ele não me controlasse, eu fazia algumas besteiras. Eu acho que eu não tenho 10% da paciência que papai tem. Aí eu olho no texto, aí o texto fala assim, que eu preciso ter gomo da tangerina, longanimidade. Deixa eu traduzir para você o que é isso, você vai descobrir rapidinho, fácil. Sabe quando você assiste o desenho do Pica-Pau? Que tem aquela dinamite preta redonda? Aí tem um pavio. Então, esse pavio é longanimidade. Tem gente que tem um pavio curto. Quando o negócio acontece, quando você ligou ali o isqueiro, explodiu. Tipo,
Conversa entre marido e mulher. Amor, o que foi? Amor, o que é? Bom, já explodiu. Aí liga um colega seu. E aí, velho, vamos jogar bola hoje? Oh, beleza, tá. Aí desliga. Aí liga o outro. E aí, bora sair, vamos passear? Bora, vamos para tal lugar. Beleza. Aí você sabe quando a esposa que liga assim, oi. Esposas, não olhe para o marido, por favor. Deixa ele ser tratado. O que é longanimidade? É você pegar esse pavio e aumentar o tamanho do pavio. Ontem, quando o cara me fechou, o pavio já estava maior. Porque eu tenho uma Renata para mim. E ela foi me ajudando a aumentar o tamanho do pavio. Gente, eu comecei agora. Não olhe para o seu relógio, por favor. E aí vem uma outra palavra aqui, mansidão. Meu Deus. Mansidão, irmão, não é ser uma pessoa boba. Meu Deus, qual é o nome daquele cara da Índia? O maior homem da Índia até hoje. Gandhi. Tem muita gente que olha para o Gandhi e fala assim, Gandhi, moço, Gandhi era advogado. O cara brigava em tudo quanto é lugar, e todo mundo fala de Gandhi como um cara manso. A Bíblia transformou Moisés, e a Bíblia fala que se transformou no homem mais manso do mundo. Se você está dizendo para mim que você é assim, nasceu assim, vai ser assim, você está dizendo que Deus não tem o poder de transformar a sua vida. Não importa onde e como você está. Através da transformação da fé de dentro para fora, Deus muda a sua vida. Eu vou ter que fazer a continuação dessa mensagem, Crescendo em Fé, parte 2, semana que vem. Eu nem cheguei na primeira parte, estou na introdução. A verdadeira fé, ela é uma fé que muda de dentro para fora, que a nossa mente é transformada, e isso vai fazer com que as nossas ações sejam transformadas. Eu não conversei pessoalmente ainda com um casal aqui na igreja, e eu vou conversar com eles depois. Eu falei outro dia disso e vou repetir aqui. Ela me deu o testemunho de quem era esse casal antes de vir para a nossa igreja. Veio para a nossa igreja através do Vida Vitoriosa. Lembro até hoje, assim, como se fosse agora acontecendo, assim, minha mente hollywoodiana aqui funcionando. Ela olhou para mim quase com ar de raiva, falando assim, eu sou de outra religião, então não me forcem a ser dessa igreja. Eu falei, não se preocupe não, a gente não vai fazer isso não. Aí eu já batizei ela, o marido, o filho, a filha, trabalha na igreja, é um exemplo de vida dentro da igreja, fora da igreja, é um exemplo no trabalho, é um exemplo em casa, porque ela se deixou permitir, eles se deixaram permitir ser transformado pelo poder do Espírito. Eu não estou chamando você para vir para a nossa igreja. Tá, eu estou. Mas primeiro eu quero que você tenha um encontro de verdade com Jesus. Porque Paulo só é Paulo por causa do encontro que ele teve com Jesus. Até Paulo ter tido encontro com Jesus de verdade, Paulo perseguiu os cristãos. Paulo tinha autorização para matar cristão. Então talvez você não tenha dimensão disso. E aí ele tem um encontro com Jesus,
Esse encontro com Jesus faz com que ele fique cego. A ideia pessoal que eu tenho, você não vai encontrar isso escrito, porque eu não encontrei até hoje, mas a ideia que eu tenho é que Deus cegou Paulo, para Paulo poder se concentrar, sabe aonde? Dentro. Porque o nosso grande problema é que nós estamos acostumados a comparar. Aquela igreja é desse jeito, aquele pastor prega desse jeito, fulano de tal tem tantos milagres, eu queria ter a fé igual a dela. A gente olha para os heróis da fé e fala assim, eu queria ter a fé igual a de Paulo, eu queria ter a fé igual a de Moisés. A gente quer se comparar o tempo todo. Irmão, não é assim. Você precisa se comparar você com você, não com os outros. E aqui vai uma dica para os pais, você que tem filho, por favor, não compare seu filho com o filho dos outros. Você que tem mais de um filho, por favor, não compare os filhos que você tem. O seu filho é o seu filho, a sua filha é a sua filha. É claro que a gente precisa de pessoas como referência na nossa vida. Eu tenho pessoas na minha referência. A minha primeira referência que eu tenho da minha vida, em todos os aspectos da minha vida, é meu pai. E aí eu tenho várias outras referências de pastor, disso, aquilo, outro, mas você precisa de referência. Você não precisa de comparação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, como é que eu faço para pregar igual o senhor? Não, com toda a sinceridade do mundo, eu não me acho um bom pregador. Eu falo assim, dá para comunicar aquilo que eu entendo que Deus quer que eu fale. Eu olho os pregadores e falo assim, Senhor, você não me dá asa não, né? Porque se eu pregasse igual esse cara, é igual cantar, irmão. Eu olho o pessoal cantando, meu Deus do céu, meu sangue de negão pensando assim, eu queria cantar igual aquele negão dos Estados Unidos. Aí ninguém me segurava. Mas Deus sabe como é, né? Então não me deu. E aí a gente quer ficar se comparando. Não, pelo amor de Deus. Pegue as referências. Descubra por que Paulo ele viveu isso. Descubra por que Moisés viveu isso. Descubra por que aquele pastor que você fala assim, o pastor está com a igreja assim, por que ele faz isso? Aí o cara me pergunta, pastor, como que eu faço para pregar igual a você? Aí eu disse, primeiro que você tem que nascer de Dona Irene de Seu Araújo. Depois você vai ter que estudar, ler os livros que eu li, todos eles. Depois você vai ter que ter as experiências boas que eu já tive. Você vai ter que ter as experiências ruins que eu já tive. Você vai ter que ter os acidentes que eu já sofri. Aí ele olhou para mim, pastor, é impossível. Então, filho, eu estou dizendo isso. É impossível, você precisa ser você. Quem Deus chamou você para ser. E aí eu vou te dizer, quem Deus lhe chamou para ser nele. Não como o mundo quer. Porque Paulo diz isso, você precisa transformar a sua mente na mente de Cristo. Não o que o mundo diz que você é. Você não é nem que o seu pai e sua mãe disse que você é. Você é quem Deus disse que você é. Você quer ver os milagres na sua vida? Não está na hora de você mudar então. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, é possível. Eu vou fechar aqui para fazer de conta que está terminando. E agora eu quero ser bem pessoal numa coisa que eu vou dizer. Eu tenho muitos milagres que eu posso contar para você, desde a história da minha família até os dias de hoje. Eu tenho vários milagres que eu posso relatar para você aqui desses últimos 6 meses. Mas teve um que ele me marcou muito, e foi um momento em que eu de verdade, irmão, eu comecei a chavear sobre as coisas de relacionamento com Deus através da visão espiritual. Eu me perguntava antes, no seminário, no local de plantação de igreja, a gente foi trabalhar num lugar em que eu trabalhava dentro de um bairro que nem a polícia entrava. Então eu já vi muita coisa que você possa imaginar. Eu sofri um acidente na Bahia que quando a gente foi ver o carro, o pessoal olhava assim, o pessoal que estava nesse carro morreu? Aí eu falei para o cara, não, sou eu. O cara não acreditou. Então assim, eu posso passar aqui, fazer uma vigília para explicar, falar para você sobre muita coisa que já aconteceu na minha vida da família, mas eu quero te dizer uma que me marcou muito. E eu já contei essa história aqui.
No ano de 2015, nós tínhamos um plano de saúde, porque a Renata trabalhava num lugar, e a gente usava esse plano de saúde, e aí a gente decidiu que ela ia sair, e aí a gente perdeu o plano de saúde, a gente só tinha um mês. E a cirurgia foi marcada para o mês seguinte. Eu conversei com o pessoal e disseram para mim que eu tinha a possibilidade de fazer, se eu desse entrada no mês vigente, eu conseguia fazer no mês seguinte, porque o hospital estava em obra, então eles tinham como justificar isso. Só que o médico falou, só que é o seguinte, tudo que nós vamos usar, você vai pagar. Porque o plano não vai ter mais como marcar com isso. Então, gases, anestesia, tudo ia ter que pagar. Eu fiz uma conta. Na época era entre uns 5 a 8 mil reais. Isso com plano. Renata foi diagnosticada com cisto, né? O nome é o cisto, né? Aí a médica falou para a Renata, tinha um cisto do tamanho de uma laranja. Rapaz, a mulher botou terror na gente, ó. Eu saí de lá olhando para a Renata assim, vou ficar viúvo. E aí eu falei assim, olha, eu vou vender o carro para a gente fazer a cirurgia. Ela, irmão, com toda a singeleza do mundo, parecendo um anjo. Que ela é um anjo na minha vida. Eu não vou fazer a cirurgia, não. Irmão, mas você não viu? Não, Deus vai me curar. Eu, como é que é? Deus vai me curar. Irmão, agora, pastor, prego sobre fé. Só que agora é minha esposa. Moça, você tem certeza? Tem. Moça, ela dizia que tinha uma dor no pé. Eu já falava, será que é o cisto? Ela pisava torta assim, foi o cisto. Eu já estava procurando para vender o carro, já para tipo assim, ela vai dizer, não, eu vou operar. Eu, Senhor, ainda bem que o Senhor abriu a mente dela. Ela foi para o Vida Vitoriosa, ela no Rio, para poder trabalhar no Vida Vitoriosa, que a gente ia fazer aquilo, o primeiro Vida Vitoriosa. Moço, eu nunca orei tanto na minha vida, porque eu pensei até que o avião podia tirar a laranja dela, estourar a laranja, alguma coisa assim, né? Quando ela retornou, ela falou assim para mim, preciso fazer o exame. Pensa na tremedeira que deu. Mas sabe aquela cara de tipo assim, tá tudo sob controle? Mas por dentro, bora. Aí fomos lá, eu pensei assim, não, ela vai dizer agora, a gente vai operar. Demorou a abrir, quando voltou ela falou assim, então, o médico falou que não tem nada. Se teve, teve. Não tem nada. Moça, eu fico olhando para ela, tem certeza? A gente recebe um milagre e ainda fica incrédulo, né? Eu liguei todo contente da vida para Leandro, meu discipulador. Leandro, mandei foto. Olha o que aconteceu, cara. A Renata foi curada, que não sei o que ela. Ele, não, Daniel, a Renata não foi curada. Não, rapaz, foi curada. Olha a foto aí, tá dizendo aí, olha, não tem mais nada não. Deus pegou a laranja, chupou, jogou o bagaço fora, não tem nada. Aí ele falou assim, Daniel, Deus não curou Renata, Deus curou foi a sua incredulidade. Não, eu estava com o celular na mão. É o quê? Aí ele fez, você entendeu? Depois a gente conversa. Aí eu fui andando. Poxa, é verdade, ó. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Tantos milagres na vida da minha família. Eu estou vivo por causa de um milagre. Encontrei meu irmão de 10 meses, eu e Macário nascemos de 10 meses. Gente, que coisa louca. Realmente Deus, nesse dia Deus chaveou a minha mente. Mudou meu coração. E eu comecei a querer viver pela fé. E uma das maneiras de eu viver fé foi quando eu vim para cá. Eu recebi tanto convite na época, não vai para lá não. Está gravando, né? Não posso nem falar o que me falaram. Você vai pastorear índio lá? Até hoje não tive o privilégio de fazer isso. Se tiver algum índio no nosso meio, por favor, me procure. Sou doido para te dar um abraço.
proposta de voltar para o Rio, de ficar, eu fui chamado de maluco por um monte de gente. Hoje eu consigo entender um pouquinho do que Deus está fazendo com a gente aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver milagre de verdade? Moisés, ele teve 29 milagres na vida dele e através da vida dele. 29 milagres. 52 vezes que Deus falou diretamente com Moisés. Você quer viver isso? Não estou dizendo para você se comparar com Moisés, mas você quer viver isso? Deixa eu te falar. Quando você de verdade reconhece Jesus como Senhor da sua vida e Ele se transforma seu Salvador, a Bíblia fala que você é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas a gente só consegue viver de fato, de fé em fé, se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus. O fato de eu estar selado não significa que eu estou cheio. O fato de eu estar selado significa que eu sou dele. É uma carta fechada que só Ele pode abrir. Mas a questão de ser cheio depende de você. A questão de você mudar o seu coração depende de você. A questão de mudar e ter o caráter de Jesus depende de você. Sabe qual é o problema? Que a gente não toma essa decisão. Porque a gente está muito preocupado com o que vão falar da gente. A gente não toma essa decisão porque a gente fica preocupado, se eu mudar, o que vão dizer de mim? Gente, eu queria tanto que Deus cegasse todos vocês que pensam assim, para que seus olhos espirituais fossem abertos. Pastor, o senhor está trazendo... Não foi maldição na vida de Paulo não, viu? Foi bênção na vida de Paulo. Mas na minha oração nessa noite é para que seus olhos espirituais sejam abertos, assim como o daquele discípulo foi. E eu quero orar com você nesse sentido. Queria pedir que você fechasse os seus olhos. Você que viu o tema da mensagem, você veio pensando assim, eu vou aprender como fazer para ter mais fé. Então você aprendeu que o primeiro passo é mudar sua mente e seu coração. Sua mente precisa ser a mente de Cristo. E seu coração precisa ser um coração de carne. O céu de louvor pode subir. Só que para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão, querido. De não ser conformado com o mundo. Tomar uma decisão de não ter a forma do mundo, mas ter a forma e o caráter de Jesus. É difícil? Sim. Vida de faixa branca é difícil. Vida daquele que vai começar a correr uma maratona é difícil. Vida daquele que vai começar qualquer coisa na vida é difícil. Mas o diferencial de você começar uma carreira na fé com Cristo é que você, quando começa, você tem uma família para poder te abraçar. Uma família para você poder andar. Você tem a possibilidade de estar numa célula e compartilhar suas angústias, suas orações na célula. Você tem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos aqui, ouvir a palavra cantada, pregada, e ouvir a palavra nas nossas células, espalhada pelas nossas casas. Irmão, mas para que você possa crescer, você tem que crescer em comunidade. Ninguém cresce sozinho. Se você entendeu que você precisa tomar uma atitude de mudança na sua vida, eu quero convidar você a, junto comigo, orar. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu pensei, Senhor, essa mensagem é para quem? Até começar a pregar ela, eu descobri que a mensagem, na verdade, é para mim, que eu estou compartilhando com você. A minha oração é que eu não viva mais baseado naquilo que eu vejo com os meus olhos espirituais.
Se a gente entendeu que Deus tem algo tremendo para a nossa igreja nessa cidade, eu preciso parar de viver como o mundo vive. Eu preciso parar de viver como o mundo diz que eu tenho que viver. Eu não estou te falando da questão do que vestir, do que comer, do que fazer. Sabe por que eu não estou dizendo com relação a isso? Porque quando seu coração muda, seu coração é transformado e a sua mente tem a mente de Cristo, não do mundo, você vai saber o que comer, do que vestir, para onde ir. Eu não preciso dizer para você que roupa você vai vestir, o que você vai fazer ou deixar de fazer, se você vai numa festa, se você não vai. Mãe, eu só tenho uma filha só, eu não vou ficar cuidando da vida da filha dos outros. É você. E o Espírito Santo de Deus te ajudando a discernir aquilo que você deve fazer ou não. Mas para você discernir o que você deve fazer ou não, o seu coração precisa ser um coração de carne. Então minha oração hoje é assim: Senhor, eu sei que eu preciso dos passos. Eu sei que eu preciso mudar minha mente. Eu sei que eu preciso mudar meu coração. Eu sei que eu preciso ter o caráter de Jesus, como Gálatas diz. Mas, Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor. Senhor, eu já tive exercícios da minha fé até aqui. Mas eu sei, Pai, que a fé que me trouxe até aqui não vai me levar, Senhor Deus, do que está acontecendo na nossa igreja, para uma igreja que nós vamos construir um templo para 1.500. Senhor Deus, fortalece a fé que nós temos. Fortalece, Pai, a minha fé. Então eu quero orar contigo. Se você entendeu o que eu estou dizendo, querido, deixa o seu lugar e vem aqui à frente, para a gente poder orar junto. Vem aqui para frente. Pastor, eu preciso ir na frente, minha querida, pelo menos como uma atitude de dizer assim: Senhor, eu estou saindo do lugar onde eu estou, do lugar físico de onde eu estou, porque eu quero, Senhor Deus, também sair do lugar espiritual que eu estou. Talvez a sua vida esteja parada ou no menos, mas Deus quer mudar, tirar o seu coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne, tirar essa mentalidade poluída que você tem, que foi poluída pelo mundo, e transformar e moldar na mente de Cristo, para que eu viva de fato e de verdade a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque eu vou saber qual é a vontade dEle, porque a minha mente é dEle. Querido, você não veio para essa cidade porque veio para trabalhar. Você não veio para essa cidade e caiu de paraquedas. Você não entrou nesse templo aqui simplesmente porque alguém te convidou, porque você veio com uma programação. Você veio aqui porque Deus tem algo para dizer para você. E a minha oração é que, mesmo que eu tente atrapalhar a minha comunicação contigo, o Senhor fala com você. Quando a gente permite que Deus mude o meu coração, mude minha mente, e eu vivo o caráter de Jesus, meu casamento é transformado, a minha relação com os meus pais é transformada, a minha relação com os meus irmãos em Cristo é transformada e mudada. Eu começo a ser exemplo e testemunho de quem Cristo é onde eu estou, porque para o crente de verdade, discípulo de Jesus de verdade, não existe nada secular, tudo é sagrado. Não existe um espaço do meu trabalho que não pode ter Deus. Você é luz e sal. A empresa diz que eu não posso falar de Jesus, então dê testemunho através da sua vida de quem é Jesus. Só que para isso nós precisamos ter, Senhor, o coração mudado e a mente voltada ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque sozinho a gente não consegue, pelas nossas forças a gente não consegue. Senhor, nós queremos crescer em fé, e nós entendemos que para a gente crescer em fé, Senhor Deus, a gente vai precisar exercitar. A gente vai passar por problemas, Senhor Deus, e nós vamos passar com fé. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar com fé. Mas nós vamos viver milagres, porque nós vamos viver em fé. E, Senhor Deus, nós queremos ver o maior milagre de todos, Senhor Deus.
que há pessoas transformadas através do Espírito Santo de Deus, porque a tua igreja, ela, Senhor Deus, vai falar de Cristo nos 4 cantos dessa cidade. Já que a tua palavra diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós, Senhor Deus, vamos levar a tua palavra aos 4 cantos dessa cidade. E nós vamos ver famílias, pessoas sendo transformadas pelo poder do teu Evangelho. Não por causa de uma pessoa, não por causa de uma placa, Senhor Deus, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós e através de nós, Senhor Deus, vai impactar, Senhor Deus, essa cidade e as cidades vizinhas para a honra e glória do teu nome. Nós entendemos, Pai, que nós não vamos levar para o céu coisas, não vamos levar carro, não vamos levar, Senhor Deus, empresas, a gente não vai levar, Senhor Deus, joias, casas, mas, Senhor Deus, aquilo que nós fazemos aqui que parte para o céu, como a tua palavra diz, são vidas transformadas pelo poder do Evangelho. As coroas que nós vamos ter, Senhor Deus, na nossa cabeça, nessas pedras, Senhor Deus, são vidas. Senhor Deus, o que nós vamos entregar ao Senhor quando chegar na porta do céu? Nos transforme, Senhor Deus, a tal ponto de a gente entender que a nossa prioridade é fazer a tua vontade e não a nossa. Fortaleça, Pai, os teus filhos que aqui estão. Cada um que veio aqui, Senhor Deus, à frente, tem um motivo para estar aqui. Cada um que veio aqui, Senhor Deus, veio porque entende que o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, as nossas orações. Pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor tem respondido, Pai, as nossas orações. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado porque, Senhor Deus, nós entendemos que o teu Espírito Santo de Deus habita em nós. E a palavra, Senhor Deus, em Apocalipse diz que o anjo, e esse anjo é o próprio Jesus, está passeando no meio da igreja. E não, Senhor Deus, para poder acusar, mas para poder, Senhor Deus, mudar, transformar, para poder, Senhor Deus, trazer milagres, Senhor Deus, às nossas vidas. Mas o mais de tudo, Senhor Deus, ensina a ser obedientes ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Que amor de Deus, Pai, a graça salvífica de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Aqueles que estão de férias, boas férias, que estão trabalhando, bom trabalho. Que essa semana seja uma semana abençoada, mas também seja uma semana abençoadora. Deus te abençoe.